Oi, crianças, bom dia. Hoje nossa aula de português vai ser no livro didático do PNLD Encontros, tá bom? Mais uma vez, a tia Jussane vem aqui pedir a vocês para assistir esse vídeo até o final com bastante atenção. Só dessa forma vocês vão conseguir resolver as atividades, tá? Tudo corretamente, tá certo? Por favor, preste atenção em todos os detalhes que a tia tá aqui explicando como que vocês devem realizar a atividade, tá certo? Mas qualquer dúvida, pode chegar no meu privado e me perguntar, tá bom? Que eu vou estar à disposição para ajudar vocês. Bom, a atividade de hoje vai ser na página 146, tá bom? Mais sobre a entrevista. Lembra que da outra aula que a gente teve no livro do PNLD foi sobre o gênero textual entrevista, tá bom? A tia até já colocou um vídeo falando um pouco sobre esse gênero textual, tá certo? A primeira, tá pedindo para vocês responder. Tem a A, B, a C, a D, a E. São algumas perguntas relacionadas ao gênero textual, tá? Qual é a função de uma entrevista? Sabemos que uma entrevista é quando a gente quer saber algo sobre o entrevistado, porque a maioria das vezes é uma pessoa famosa e a gente tem curiosidade de saber um pouco sobre ela, não é? A B, quem normalmente lê entrevistas? Sabemos que quando a gente lê uma entrevista é porque a gente quer saber algo sobre aquela pessoa. A C, por que algumas pessoas são conhecidas para serem entrevistadas? Porque com certeza elas vão ter algo para contar interessante, né? Que as pessoas queiram saber. Onde podemos encontrar entrevistas? Sabemos também que a gente pode encontrar em revista na TV, rádio, sites, jornais, revistas, tá certo? Nas entrevistas impressas ou virtuais, isso é, as que são publicadas na internet, as perguntas do entrevistador e as respostas dos entrevistados são características de maneira diferente. Por que você acha que isso acontece? Lembra no outro texto que tinha entrevista lá com Lázaro Ramos? A do entrevistador era vermelha e do entrevistado era com preto, para poder diferenciar quem estava falando, não é isso? A segunda questão. É importante que o entrevistador prepare com antecedência as perguntas que fará ao entrevistado? Justifique sua resposta. Você acha que ele tem que se preparar antes para fazer uma entrevista? Aí você vai dizer que sim ou não. Aí você vai justificar por que você acha que ele deve se preparar ou não, tá bom? A terceira, qual é a importância das fotos que costumam acompanhar as entrevistas publicadas em jornais, revistas e internet? Por que você acha que é tão importante ter uma imagem junto com a entrevista? Agora, a quarta questão. Marque a alternativa que completa adequadamente a frase. Em uma entrevista, os fatos, eles são reais ou eles são inventados? A 5. Antes de iniciar as perguntas, os entrevistados costumam fazer uma apresentação da pessoa, né? Que será entrevistado. Essa revista costuma contar um texto introduzindo com informações sobre o entrevistado. É o tema que será abordado. Aí você vai ler essa entrevista aqui, tá? Foi com a Ruth Rocha. O título da entrevista é A Encantadora de Crianças. Vai contar um pouco sobre essa autora de livros infantis, tá? Bastante conhecida. Aí você vai tentar responder. Qual a importância dessa introdução? Como você imagina que o entrevistador conseguiu elaborar esse texto introdutório? Relacione as colunas
identificando que a atribuição do entrevistador e do entrevistado. Atribuição significa a mesma coisa de dever, de um dever, a pessoa tem que cumprir, é uma obrigação, tá certo? Por exemplo, uma obrigação do entrevistador. Vou dar um exemplo aqui, ó. Do entrevistador é fazer as perguntas, né? E um dever do entrevistado, fornecer informações para o texto introduzido. Eu tô dando um exemplo só, não tô, tá bom? E tem as outras também. Aí você vai ligar de conforme você acha que é adequado, certo? Agora vamos para a 7ª questão. Uma turma do 5º ano realizou uma entrevista com os avós para saber como era a vida deles quando criança. Os alunos gravaram e transcreveram a entrevista. Veja o trecho de uma das entrevistadas. Essa parte aqui verde, ela tá uma forma mais formal. Ela tá com uma escrita mais informal, quer dizer. Essa parte verde, ela tá escrita com uma forma informal. A menina, a Luísa, ela escreveu exatamente como a avó dela falou, tá? E nesse outro trecho aqui, quando ela passou lá para a escola, para o trabalho dela, ela fez uma forma mais organizada, mais formal. Preste atenção que ela, na transcrição que ela fez, ela colocou a fala dela e a fala da avó. E ela fez isso colocando os nomes, Luísa e da avó. Lembre que essas expressões aqui que ela fala, ó, né? Como a avó fez, na outra aqui ela não colocou. Por exemplo, no final ela botou kkkk, nessa forma informal. Já quando ela passou pro trabalho dela, ela colocou risos entre parênteses, porque ela quis passar para as pessoas que estão lendo que a avó dela riu depois que terminou a frase, né? Depois que terminou a fala, tá bom? Agora, na transcrição da entrevista, o que foi modificado? Aí você vai ver o que foi modificado, eu acabei de falar aqui. No final da transcrição da resposta da avó, aparece uma palavra em parênteses. Qual é? Qual é a palavra que aparece entre parênteses? O que essa palavra representa? Qual é essa palavra que entre parênteses que representa? Por que essa palavra foi escrita entre parênteses? Eu acabei também de dizer aqui quando eu estava terminando de explicar esse trecho, tá bom? Aqui na página 149, você vai fazer a mesma coisa que a Luísa fez, tá? Esse trecho aqui dessa entrevista está numa forma mais informal. Você vai transcrever essa mesma frase, essa mesmo que está escrito, mas lembrando, ó, que tem algumas formas informal que a pessoa fala, o gesto que as pessoas falam, que aqui não vai ter, tá bom? E outra também, você vai colocar quem está falando. Vou dar um exemplo bem aqui, ó. Luísa, na sua escola, estudava... Luísa, quem tá falando é a Luísa, a menina. Ela tá fazendo uma pergunta pra avó. Na sua escola, estudava meninos e meninas? Aí a avó responde, na minha escola só estudava meninas. Aí foi que ela respondeu aqui, ó. Ah, já aqui não tem, tá vendo? Ah, na minha escola só estudava meninas, tá bom? Aí essas expressões aqui a gente não coloca quando você vai prescrever, tá certo? A 9ª questão, a última. Na entrevista, Luísa fez uma pergunta a partir da resposta da avó. Que pergunta foi essa? Sublinhe. Você vai lá na primeira entrevista que ela fez com a avó, você vai lá e vê qual é a parte que ela faz uma pergunta para ela
que foi de uma resposta que a avó dela fez, tá bom? Aí você vai passar um traço embaixo, tá bom? Qualquer dúvida pode estar me perguntando.